Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Senhor nessa noite de quarta-feira. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler o texto do verso 14 ao verso 16. Josué capítulo 24, do verso 14 ao 16, da palavra do nosso Deus. Antes disso, nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida no altar desse Deus Todo-Poderoso. Vamos deixar sua Bíblia aberta nesse texto, chame seus familiares, seus amigos, nessa hora para a gente estar fazendo a leitura da palavra de Deus e depois orando, colocando a nossa vida no altar poderoso e precioso do nosso Deus. Leiamos então a palavra de Deus, Josué 24, do verso 14 ao verso 16. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Até aqui, o verso 15. E queridos, é uma alegria dizer exatamente isso. Aqui Josué diz que ele e a casa dele iria servir ao Senhor. E esse é o desejo do meu coração, e eu tenho certeza também que é o desejo do seu coração. Então nós vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus, a nossa família, a nossa casa em oração. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Querido Deus eterno Pai, nós colocamos, Senhor, nossas famílias em Tuas mãos, a nossa casa em Tuas mãos. Colocamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti e queremos adorar o Teu santo nome. Queremos bendizer a Ti, Senhor, adorar e engrandecer o Teu santo nome. Pai eterno, nós sabemos que somos pecadores e falhos, ó Pai. Mas sabemos também que o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, e nós Te louvamos e adoramos por isso. Por isso fica conosco, Pai, nesse dia, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, é uma alegria, nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus, adorando a esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é tremendo. Esteja em adoração com esses cânticos de louvor ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém
você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Ao ver a glória, a majestade, o poder de Deus, a gente vê também o quanto nós somos pequeninos diante desse Deus. Nós vamos ler um texto que fala um pouquinho dessa realidade, que está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6, essa palavra nos prepara para o momento que nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida diante do altar desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que é eterno e santo. Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua mão obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nosso Deus é soberano, nosso Deus ele é eternamente bom, e nós vamos nos colocar nas mãos desse oleiro, justamente para que ele nos faça novo, para a honra e glória do santo nome dele. Que ele nos purifique, que ele nos liberte de todo o pecado e que ele nos ajude a andar em integridade de vida. Convido você a orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Vou estar orando também para que Deus toque no nosso coração e que nós nos façamos, que ele nos faça de novo para a honra e glória dele mesmo. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai eterno, Deus santo, Tu és um Deus soberano, tremendo, Pai. Ao ler a Tua palavra aqui, nós ficamos constrangidos do tamanho do Teu poder, da Tua magnitude, de tudo quem de fato o Senhor é. Pai eterno, nós queremos, Senhor, nos colocar nas Tuas mãos, como barro que somos, na mão de um Deus que é todo poderoso. Por isso, Pai, tira todas as nossas imperfeições, todas as nossas angústias, todos os nossos medos. Tira, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti de dentro de nós, para que nós possamos Te servir, ó Pai, de forma plena e verdadeira. Pai eterno, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos abrir os nossos olhos na certeza que o Senhor é um Deus que perdoou os nossos pecados. E nós Te louvamos por isso. Pai eterno, permaneça conosco. Nos abençoe na leitura da Tua palavra, na exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós estamos estudando o livro, a carta de Paulo aos Filipenses.
Nós estamos terminando a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai entrar no capítulo 4. A gente vai meditar hoje do verso 1 até o verso 9. Na próxima semana a gente vai finalizar. A gente vai ler do verso 10 até o fim da carta, até o verso 23. Esse capítulo 4 é um capítulo muito interessante, porque o apóstolo Paulo aqui ele está apresentando várias coisas a essa igreja em Filipe, onde de fato ele exorta aquela igreja de modo geral e depois dá exortações. No verso 1 ao verso 3 ele dá exortações também específicas a Evódia, a Sítique e a outras pessoas também. Nós vamos ler o texto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9 da Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em casa, vamos estar meditando juntos nesse texto tão precioso. E hoje a gente vai aprender bastante coisa com essa carta. Vai aprender sobre a alegria, sobre a ansiedade, sobre onde nós vamos lançar essa ansiedade diante e o que devemos fazer. Vamos estar lendo aqui o texto, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 9 da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que texto lindo, que texto belíssimo, um dos textos mais bonitos da Palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, verso 4, aqui é um clássico, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Outro clássico texto é o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. É um texto conhecidíssimo de todos e a gente vai estar meditando aqui. Quando a gente abre a Bíblia aqui, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, a gente tem algumas divisões aqui que a gente vai pensar. Do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo dá exortações gerais para que o povo permaneça firme. Firme aonde? Firme na palavra de Deus, firme nos ensinamentos que Deus estava dando àquele povo. E que ele, apóstolo Paulo, também estava ensinando, falando com eles. E depois ele começa a fazer exortações específicas a Evódia, a Sintique, justamente para que elas pensassem igualmente, concordemente, como está aqui, mas no Senhor, não nos seus próprios pensamentos, mas no Senhor. Então essa é a primeira divisão, é bem tranquila, bem simples, como eu falei aqui. A outra subdivisão desse texto vai tratar do verso 4 ao verso 7, onde o apóstolo Paulo já
começa a falar sobre o segredo da verdadeira bem-aventurança ou da verdadeira felicidade. E aí ele vai ensinar algumas coisas aqui preciosas. A gente vai falar disso. E depois, no verso 8 e verso 9, ele vai fazer um sumário de tudo aquilo que ele ensinou, falando sobre o que a gente deve meditar e pensar e o que e como nós devemos praticar esse Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, vamos pegar aqui do verso 4 ao verso 7. O verso de 1 a 3 fala dessa explicação geral que eu falei, para que eles permanecessem firmes no Senhor, e também dá orientações específicas para a unidade da igreja naquele momento. Né? Mas no verso 4 ao verso 7, ele vai desvendar o segredo da verdadeira felicidade. Talvez nesse tempo de pandemia, talvez nesse tempo de reclusão, desse tempo de isolamento social, talvez a felicidade pode ter saído, pode ter ido embora, talvez a ansiedade tomou conta por causa de uma série de coisas, do emprego e outras coisas mais, ou a falta de emprego, a falta do sustento, como que vai ser, o que vai acontecer. Eu tenho visto pais preocupados de como que vão pagar os colégios dos filhos. Eu vejo pais preocupados de como que vão sustentar a casa. E estão ansiosos por tudo isso. Então, esse texto aqui nos ensina sobre a verdadeira felicidade e sobre como lidar com essa ansiedade do nosso coração. E algumas realidades são: o que fazer, então, para obter a felicidade? O apóstolo Paulo vai destacar 3 coisas aqui e eu vou falar com vocês. Mesmo que breve, lembrando que como se trata de um estudo, a gente vai abranger bastante coisas e depois em pregações a gente pode ir pegando trechos específicos para pregar e ensinar outras realidades também. Mas quando a gente lê do verso 4 ao verso 7, o primeiro destaque de como obter a felicidade, de como ter essa felicidade, é muito interessante que alguns comentaristas vão falar o seguinte: o verso 4 vai ensinar deixar que essa felicidade reine dentro de nós. O verso 4 vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Trata-se de uma ordem específica, uma ordem que o apóstolo Paulo enfatiza ainda. O alegrai-vos aqui é um imperativo. Ele está ordenando que, mesmo com toda a situação que exista externamente a nós, ou seja, a pandemia, as nossas ansiedades, os nossos remedos, mesmo que isso tudo aconteça, o apóstolo Paulo está nos dando uma ordem de falar assim: olha, nós temos que estar alegres. A nossa alegria, então, ela é interior. Ela é no nosso coração. É uma alegria que está dentro de nós. É uma alegria que excede a todo entendimento. É uma alegria que reina e deve reinar nos nossos corações. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então a primeira realidade que a gente vê é exatamente essa. Mesmo que a gente passe por esses momentos sombrios da vida, e que todo mundo está passando, mesmo que isso esteja acontecendo na sua casa, mesmo isso que estava acontecendo com o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, estava em cadeias, como se diz. Ele estava sendo vigiado 24 horas por soldados romanos. Ele estava, de repente, com medo da situação, afligido com alguma coisa, mas o fato é que isso não atrapalhava a grandeza da alegria que vem no estar no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em outras palavras, a nossa alegria não está nas circunstâncias que acontecem nesse mundo. Não está nas demandas da nossa vida.
A nossa alegria não pode estar associada com o dinheiro que nós temos no bolso ou não. A nossa alegria não pode estar associada com os bens materiais da nossa casa ou algo do tipo. A nossa alegria não pode estar associada com a circunstância em que nós vivemos, porque mesmo em cadeia, o apóstolo Paulo estava alegre. Porque a alegria que ele estava sentindo não é uma alegria do mundo, mas é a alegria que era depositada, que era vinda do próprio Deus. É dessa alegria que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, nós devemos deixar essa alegria reinar no nosso coração, em detrimento de tudo que aconteça na face da terra. Que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Que a alegria do Senhor seja de fato algo extraordinário para as nossas vidas. Uma segunda realidade que eu vejo de como obter essa alegria é que não haja preocupações, mas piedosa confiança no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, isso aqui é tremendo, porque o texto aqui está nos ensinando no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E muitas vezes nós ficamos ansiosos por demais. A nossa ansiedade toma conta do nosso coração. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, se nós estamos ansiosos, ore. Coloque isso diante do Deus que pode todas as coisas. Ore, clame a Deus com confiança, com uma oração piedosa diante de Deus, pedindo para que Ele acalme o nosso coração. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, se está um caos social na sua vida, ou na minha vida, ou na sociedade de modo geral, não adianta absolutamente nada nós ficarmos olhando somente para aquilo que nos traz ansiedade. Mas nós devemos depositar essa ansiedade diante daquele que é todo-poderoso, daquele que é santo, daquele e o único que pode escutar as nossas petições, como o texto está dizendo, a nossa súplica. E além de tudo isso, o texto aqui é claro, nós devemos ser gratos a esse Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, se você está preocupado com alguma coisa, se você está pensando em algo, se você está pensando em, sei lá, desistir de alguma coisa, se a vida está muito dura, se de repente você está ansioso por demais, já não sabe qual é a solução para isso tudo, eu te dou a solução, está aqui. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Deposite toda essa ansiedade diante do altar, diante de um Deus que é todo poderoso. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a mudar o foco da sua vida. Talvez você só esteja pensando nas coisas ruins da vida e esquece de repente da ótima família que tem. Esquece do prato de comida que está na mesa. Esquece de agradecer porque você acordou e está vivo. Esteja e lance diante desse Deus toda a ansiedade e preocupação na sua vida. Essa é a segunda realidade que eu vejo com relação a obter essa felicidade, ou a verdadeira felicidade, conforme está no texto. Outra questão que a gente pode ver está no verso 5, que a primeira é deixar essa felicidade vinda de Deus reinar no nosso coração. Segunda, não ficar focado somente nas preocupações desse mundo,
mas depositar a nossa ansiedade diante do altar do nosso Deus. E uma terceira realidade que é apontada no texto é a realidade de que nós devemos viver de forma generosa, demonstrada a todos ao nosso redor. O verso 5 vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, nós devemos ser uma pessoa moderada, temperada, deve ser algo generoso. É isso que essa palavra quer dizer também, da moderação, quer dizer de uma generosidade tremenda no original. Ou seja, quando nós tiramos o foco do problema e começamos de repente a ajudar o nosso próximo, as coisas vão se aclarando também em nossas vidas, e isso é bíblico. Nós não podemos viver somente conforme a gente quer ou pensa, mas nós devemos viver e pensar dessa forma. Como a gente obtém a felicidade? Eu dei 3 realidades aqui. Uma, deixar que essa felicidade reine em nossos corações. 2, que a oração piedosa, que as preocupações da nossa vida não nos atrapalhem, mas que nós lancemos isso tudo em oração diante de Deus. Uma terceira realidade é que nós devemos ser generosos. E quando isso tudo acontece, isso está descrito do verso 4 a 6. Olha só como esses versos são ricos. O verso 7 faz uma síntese, apresenta o resultado de viver dessa forma. Olha o que o verso 7 vai dizer. Quando a gente tem uma vida pautada na felicidade que vem de Deus, na alegria que vem de Deus, quando a gente vive uma vida generosa, moderada diante de Deus, quando nós não nos preocupamos com as coisas deste mundo, mas oramos e lançamos a nossa ansiedade diante de Deus, acontece o que o verso 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer ter paz na sua vida? Você quer ter verdadeira felicidade na sua vida? Você quer que a ansiedade vá embora? Meus irmãos, aprenda isso com esse texto. Que essa felicidade reine em seu coração. Que a generosidade seja abundante na sua vida, ao ponto de todos verem. E que de fato você possa lançar todas as suas preocupações diante de Deus. Aí você e eu, nós teremos paz. Como eu falei, o texto vai seguindo. A gente tem outras coisas a falar aqui também. Mas o resultado de ter uma vida dessa forma é exatamente essa. A paz, e essa paz é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que nós não podemos entender nem compreender. É a paz que só Deus pode dar. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que outras pessoas não podem dar. É uma paz que as circunstâncias que nos cercam não podem dar. Mas Deus pode dar. Busca essa paz. Vá até o encontro dela. Peça essa paz a Deus. E Ele há de dar ela para todos nós. E o texto vai seguindo, o verso 8 e o verso 9, vão nos ensinar outras realidades que são tremendas. E aí ele dá um alerta bem importante à igreja de Filipe. A gente tem que pensar que essa igreja de Filipe, ela tinha uma cultura, ou ela estava inserida numa cultura dos seus antepassados que eram movidos a outros deuses, a deuses pagãos, e
envolvida com luxúrias, libertinagens e tudo mais. E aí o apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja, tanto é que no capítulo 3, do verso 17 até o verso 21, ele vai tratar sobre os inimigos da cruz, ele vai tratar sobre as pessoas que não andavam conforme a palavra de Deus, eram pessoas carnais, inimigos da cruz, como o apóstolo Paulo mesmo diz. E do verso 8 ao verso 9, ele vai dar procedimentos. Ele faz um sumário de como um cristão deve viver. E isso vale para os nossos dias. Como um cristão deve viver, vamos ler junto comigo, a partir do verso 8. Ele vai dizer o quê? Verso 8 e verso 9. Vou ler todo, depois a gente vai pegando ponto a ponto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. A gente fica se perguntando muitas vezes, né? Será que Deus está comigo? Será que Deus está nisso que eu estou praticando ou fazendo? Vamos ver? Olha o que o texto está dizendo. Está dizendo aqui, numa meditação própria da vida de cada um cristão. Aqui a gente tem várias verdades. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Essa expressão tudo que é repete-se várias vezes no texto e é importante a gente repeti-las também. Então, tudo que é verdadeiro, ou seja, o que a palavra verdade significa aqui? Verdade é tudo aquilo que se ergue acima da falsidade. Ou seja, a pessoa verdadeira, ela não é falsa, nem diante de Deus e nem diante do próximo. A pessoa verdadeira tem a sua norma, a sua forma de viver em Deus, não nas coisas desse mundo. A pessoa verdadeira, ela tem a sua forma de viver, a sua maneira de viver, conforme a vontade de Deus, não conforme o curso desse mundo. Uma pessoa verdadeira caminha de mãos dadas com a bondade, com a misericórdia, com o amor, com justiça, com santidade. Ou seja, uma pessoa verdadeira, ela não entra numa questão de impureza, em injustiças, em verdades e em mentiras. Uma pessoa verdadeira, então, ela é uma pessoa bondosa, justa, santa diante de Deus, ou que busca essa santidade. Essa é a pessoa verdadeira. A pessoa verdadeira, ela faz parte, essa questão da verdade faz parte da armadura de Deus. É só olhar lá em Efésios 6,14. A verdade é essa armadura, faz parte dela. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui, tudo que é verdadeiro, tudo isso que eu falei aqui, ele segue, tudo que é honroso, tudo que é respeitável, honroso. O que é honrar? Ou ser uma pessoa honrosa? É viver de modo digno do Evangelho. É ser sincero em palavras, atitudes, em ações. Isso é ser uma pessoa honrada. Ser honrada aqui nesse contexto honrada no seu falar, no seu agir, no seu pensar, no seu vestir. Tudo que é honroso. O texto vai seguir, tudo que é justo. A palavra justo aqui quer dizer retidão. Ser uma pessoa reta, íntegra.
será uma pessoa que não fique cambaleando de um lado para o outro, mas que seja uma pessoa íntegra e reta, que ela ande com integridade, que ela seja completamente cheia do Espírito Santo de Deus, íntegra. Justo aqui quer dizer que ela ande de forma correta diante de Deus, que ela procede retamente, que ela tem um foco único e verdadeiro na direção de Cristo, que é o Senhor dela. Isso é ser justo diante de Deus. Isso é exercer a justiça. O texto segue: tudo que é puro. E aqui entra exatamente naquela questão que eu falei com relação à luxúria do povo, que poderiam estar sendo envolvidos pela essa questão do sensualismo de modo geral, que é descrito do verso 17 ao verso 21 do capítulo 3. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, a mente de vocês deve estar cheia da pureza de Deus e não das coisas desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está alertando a sua igreja que ela deve ser pura. E tudo que é amável, tudo que é de boa fama, meus irmãos, boa reputação na verdade, mas tudo que é amável. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, olha, se de fato vocês querem viver com essa paz de Deus, vocês devem praticar o amor, a pureza, praticar ser verdadeiro, praticar o respeito para com Deus e para com o próximo, é praticar e viver a justiça diante de Deus. Ser amável é ser afável, é ser agradável com o próximo. Tudo que é de boa reputação. Um tempo atrás, queridos, quando eu vivi de escutar essas histórias. Eu já vivi um outro período onde acontece de fato isso. Mas de fato, quando antigamente um cristão iria numa loja fazer um crediário, os vendedores ficavam felizes. Aquele cristão vai lá e fecha o crediário e ele é fiel, ele paga direitinho. Hoje em dia, se um cristão, ou muito deles, for numa loja, tentar fazer um crediário, melhor não fazer não, porque ele não paga tão bem assim. Tudo que é de boa fama, tudo que é de boa reputação, o cristão deve fazer. E aí ele continua o texto. Ele vai dizer, ele encerra essa questão do que é tudo para ele, ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E aí ele coloca outro termo, ele sumariza tudo isso e vai falar assim, olha, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Com isso ele está dizendo o seguinte, olha, se o que eu estou fazendo não agrada a Deus, então eu não devo fazer. Eu não devo praticar. Não é bom que eu faça. Mas se o que eu estou fazendo agrada a Deus, então eu devo fazer muito e muito mais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que esses versos estão dizendo. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que ele quer dizer aqui também é que você deve perseguir as coisas
que deve ocupar o seu pensamento. O que você tem visto? Com quem você tem falado? Jogo, Netflix, internet, YouTube, Instagram, Twitter. O que? O que é respeitável? É para o louvor da glória de Cristo? Existe louvor nisso? Existe? Se de fato existir, o que eu acho que muitas das coisas que eu falei aqui não existe tanto, que isso ocupe o vosso pensamento. Eu sei de uma coisa que deve ocupar o nosso pensamento o tempo todo. Sabe o que é? A leitura da palavra de Deus. A meditação na sua palavra. Sabe o que deve ocupar muito mais o nosso tempo do que as coisas que acontecem no mundo? É o nosso joelho no chão, orando diante de Deus, pedindo misericórdia ao nosso Deus, clamando e falando com Ele. É isso que essa palavra está dizendo. Aí o verso 9 conclui, o apóstolo Paulo falando: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. É o testemunho do próprio apóstolo Paulo, como ele costuma sempre fazer na carta. Ele dá um exemplo, ele fala como deve ser, e ele fala assim: olha, é da maneira que eu estou vivendo. É da maneira que eu estou vivendo. Sigam o que eu estou fazendo, porque eu estou seguindo a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o que vocês ouviram de mim, o que vocês receberam de mim, a carta, o que vocês estão ouvindo de mim, o que vocês já viram eu fazer, o que eu pratico, praticai vocês também. E aí ele conclui: e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Muitas vezes as pessoas perguntam: onde está a paz nisso tudo? Mas esquecem de viver conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Faz tudo ao contrário do que a palavra de Deus ensina. E quando a gente encontra um muro e bate nele, a gente pergunta para Deus: onde é que está a paz que o Senhor disse que ia ter? Nós devemos começar a viver conforme o que a gente ensinou e disse aqui, justamente para que nós possamos ver e entender essa paz que excede a todo entendimento. Quer ter felicidade? Quer ter paz? Primeiro, deixe essa felicidade reinar no seu coração. Segundo, não fique só preocupado com as coisas deste mundo, mas olhe e deposite toda a sua ansiedade no altar de Deus. Seja generoso com o seu próximo. Quer ter a paz de Deus? Aprenda que a vida cristã é como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós devemos ser verdadeiros diante de Deus. Nós devemos ser respeitáveis diante de Deus e diante do próximo, tudo isso. Nós devemos ser justos diante de Deus e do próximo. Nós devemos ser puros diante de Deus e de todos. Nós devemos ser amáveis. Nós devemos ser de boa fama. Nós devemos perseguir de forma plena o que agrada a Deus. Aí sim, o Deus da paz será conosco. Meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Que nós possamos, de fato, entender essa realidade e viver conforme a vontade do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Coloque a sua vida diante desse Deus Todo-Poderoso.
Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos a Ti. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Tu és um Deus que nos revelou a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. É por isso que nós Te adoramos, ó Pai. Porque o Senhor nos apresenta o caminho da verdadeira felicidade. Pai eterno, coloca a Tua palavra, Pai, nas nossas mentes, no nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus, essa palavra frutifique em nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, louvado seja Deus. Domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Domingo à noite, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É importante você estar participando desses momentos de aprendizado, de culto, para fortalecer a sua e a fé de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e até breve, em nome de Jesus.